Muito boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade de vir aqui trabalhar com tanta gente, está bem? É com muito gosto que eu estou aqui, de falar deste tema. Logicamente, é um tema de todos os dias, se calhar é um tema de toda a vida, e, portanto, é com muito, mesmo muito gosto que aceitei, enfim, este convite por parte da Incurso e, em particular, da Marisa Moreira, para poder vir falar sobre este tema, não é? Não sei exatamente quantas pessoas vão estar aqui até ao fim, e quantas é que ainda vão surgir, mas temos que começar, porque, enfim, já levamos aqui mais alguns minutos e o tema é tão vasto que todos os minutos são preciosos. Pronto, muito obrigado a todos por estarem desse lado. Vamos começar também a falar sobre este tema. Resiliência, otimismo, bem-estar, tema absolutamente que está em cima da mesa todos os dias, em todas as organizações, todas, se calhar não. Algumas estão a começar a pensar nisto também. E, portanto, os senhores participantes, excelentíssimos participantes que estão desse lado, e se têm algum poder de decisão neste momento, é começar a investigar e começar a poder tomar decisões estratégicas para levar à prática todos estes programas que têm a ver com resiliência, com otimismo e com bem-estar nas organizações. Nos últimos anos tem-se assistido a uma proliferação de muitos, enfim, cursos e MBAs na área da gestão das pessoas e da felicidade nas organizações. Felicidade, enfim, enquanto construto e também o bem-estar enquanto construto estão ambos relacionados e, nessa medida, chamar a atenção que para o facto das organizações terem consciência que pessoas que têm bem-estar, pessoas que têm felicidade ou que conseguem estar felizes, logicamente a felicidade, cada um vai saber como é que vai conseguir prosseguir essa felicidade e também a autorrealização. Ter pessoas com estas três dimensões bem estruturadas aumenta a probabilidade, eu falo sempre em probabilidade, também aumenta a probabilidade de termos então maiores resultados. Organizações que têm que ter resultados ao nível do lucro têm que saber que existem estudos científicos que o demonstram, pessoas que se sentem bem dentro das organizações, pessoas que conseguem ter ferramentas suficientes para poder prosseguir, enfim, caminhos que as podem levar, na maior parte das vezes, a essa felicidade. Então, podem, de facto, ter impacto, isso tudo pode ter impacto na produtividade das pessoas e isto vai tornar aqui, enfim, vai criar aqui um ciclo mais ou menos vicioso, porque se eventualmente eu me sinto bem, eu aumento a probabilidade de ter vontade de vir trabalhar e se eventualmente eu consigo ter estratégias para ressignificar todas as adversidades pelas quais eu passo e que é normal passar durante a vida, então eu vou poder, quem sabe, ter maior foco enfim, nas funções que tenho que desempenhar. Portanto, relativamente a esta questão da introdução, eu colocar-vos-ia já uma pequena questão. Eu sei que não vão eventualmente poder responder, porque nesta fase ainda não temos essa interação. Mas o que é que as organizações pretendem das suas equipas? Não é? É sempre a questão, a grande questão que eu, nas formações e em projetos de consultoria onde tenho participado, gosto de fazer. Então, o que é que as organizações pretendem das suas equipas? O que é que cada colaborador deve dar à organização? O que é que a organização espera de cada colaborador? Geralmente, eu ponho isto à consideração e as pessoas vão dizendo: queremos pessoas motivadas, queremos pessoas que tenham autocontrole, que sejam focadas, que tenham produtividade, que tenham competências, que tenham uma série de coisas. Muito bem, excelente. Depois eu proponho resumir isto mais ou menos a duas palavras. Aquilo que as organizações pretendem é uma certa atitude. Atitude porquê? Isso é que vai diferenciar do comportamento. É uma atitude porque é mais consistente. Vai surgindo na maior parte dos dias, também na esmagadora maioria dos dias. Aí falamos de facto de atitude. E as organizações querem uma determinada atitude. Que atitude será essa? Então, a proposta é essa atitude, é uma atitude que é uma atitude de excelência. As organizações querem que as pessoas tenham essa atitude de excelência, que eventualmente cumpram aquilo que é suposto cumprir no âmbito das funções que têm que desempenhar, que promovam um bom ambiente organizacional, que eventualmente resolvam os conflitos de forma adequada, que comuniquem de forma principalmente assertiva,
que atinjam os objetivos, que se autossuperem, não é? Esta é a atitude de excelência, que tragam criatividade para dentro das organizações, no sentido de promover essa inovação e essa melhoria contínua que todas as organizações, em todos os setores, estão à procura. Pronto. Então, queremos atitude de excelência. Muito bem. Então, vamos ao mercado. Vamos ao mercado, contratamos as pessoas e, geralmente, a regra tem-me dito isto, está bem? Eu vou passando ao longo dos anos por dezenas e dezenas de organizações, quer no setor público, quer no setor privado, administrar formação, quer na área jurídica, quer na área de recursos humanos, quer na área comportamental. Foi isso que, enfim, o investimento em 18 anos de universidade me trouxe. É a vida, nada de mais, tá bem? Não se trata de ser nerd ou deixar de ser nerd, trata-se de adquirir competências, desenvolver essas competências e depois procurar servir da melhor maneira possível. Atitude de excelência, pois, geralmente não encontramos. E então o que é que temos que fazer? Ao colocar isto em cima da mesa, a proposta tem que haver decisão estratégica para nós desenvolvermos a atitude de excelência a partir de dentro. Este é sempre a introdução ao nível das formações comportamentais que eu gosto de colocar em cima da mesa. Se eu pretendo atitude de excelência, no fundo aquilo que eu quero é que os meus colaboradores, sejam eles funcionários, sejam eles trabalhadores, sejam o que quer que nós queiramos chamar, têm que ter essa atitude. Certo, então o que é que leva a que eles não tenham? Eventualmente não treinaram para isso. Esta é, muito provavelmente, a justificação que nós podemos dar. Colocar em cima da mesa a característica, e quando se fala, enfim, aqui nas áreas da psicologia, uma característica do nosso cérebro, que tem a ver com a chamada neuroplasticidade, que agora já se vai ouvindo falar de forma mais ou menos habitual. Também, neuroplasticidade significa que o cérebro vai tomar a forma que eu quiser dar. E há até uma pequena frase que costumo dizer e propor nas formações, que é, temos que deixar de ser, de algum modo, prisioneiros do nosso passado e passar a ser arquitetos do nosso futuro. Aquelas frases mais ou menos bonitas que nós podemos trazer para cima da mesa. Isso significa o quê? Significa que se eu treinar, eu aumento a probabilidade de ter determinado tipo de comportamentos que depois, com a repetição, se podem transformar numa atitude ou num hábito, se quiserem. Recordando aqui um livro muito importante, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Não sei se conhecem, mas se não conhecem, faria sentido lerem também. E, portanto, chamar a atenção que, através do treino, eu aumento então a probabilidade de ter essa atitude. E porquê é que eu ainda não a tenho? Porque, eventualmente, no passado não a treinei. Muito bem. E isto implica ter uma decisão estratégica. Quem está, enfim, nos centros decisórios tem que decidir estrategicamente, criar as condições para, de algum modo, aumentar a probabilidade de ter equipas de excelência, ter equipas que tenham essa atitude de excelência. E uma dessas decisões estratégicas passa por, enfim, definir e identificar um modelo de competências que nós vamos chamar de modelo de competências core, para que as pessoas possam treinar. Elas não treinam muitas vezes durante a escola para ter atitude de excelência, não treinam, por exemplo, as competências da inteligência emocional, por exemplo, do modelo do Sr. Daniel Goleman, onde está a autoconsciência, o autocontrole, a automotivação, a empatia e estabelecer relações eficazes, interpessoais eficazes, e também não treinam o chamado capital psicológico positivo, que de algum modo nos traz aqui. O que é isso do capital psicológico positivo? Tem a ver com 4 principais competências, a saber, a autoconfiança, o otimismo, a esperança e a resiliência. Cá está, está bem? Geralmente estas competências são trabalhadas, são desenvolvidas nas chamadas equipas de vendas, ou, enfim, equipas que têm que negociar e que têm que vender determinado tipo de produtos, mas têm que servir para todas as equipas. E nessa medida, 2 das competências essenciais que nos trazem aqui hoje são a resiliência e o otimismo. Reparem bem, tendo atitude de excelência, significa que as pessoas vão estar mais equilibradas, vão estar mais focadas, vão estar com mais autoconsciência, mais automotivadas, que tenham autoconfiança, que consigam estar otimistas naquilo que estão a fazer e consigam ter a resiliência. Para quê? Enfim, aqui está a introdução relativamente à resiliência. Claro que vem da engenharia, é a chamada resiliência dos materiais. Basta lembrarmos daqueles pacotes de batatas fritas que às vezes comemos e depois a machucamos e, enfim, depois de a machucar, o pacote volta mais ou menos à sua forma original. Significa que vai reobter, por assim dizer, a forma original, e essa é a resiliência. Psicologicamente,
O que é que isso quer dizer? Resiliência não quer dizer aguentar tudo. Resiliência não quer dizer que morremos em pé como as árvores. Não quer dizer aguentar tudo e mais alguma coisa. Resiliência quer dizer algo diferente. Resiliência quer dizer que nós temos a capacidade de ultrapassar a adversidade. Que vamos viver a adversidade, que vamos, de algum modo, arranjar estratégias de ressignificação dessa mesma adversidade, estratégias de coping, por exemplo, também. E para quê? Para, de algum modo, conseguirmos passar por essa adversidade e sair dela mais fortes, sair dela mais competentes, sair dela, quem sabe, enfim, com um vislumbre de maior felicidade, independentemente da adversidade que nós vamos passar. Quando falamos em resiliência, ela trabalha-se em variadíssimas áreas. Desde logo, e por exemplo, é o tema do dia, não é? Situações de guerra, pessoas que ficaram estropiadas, situações de acidentes de viação, situações de luto, situações de, inclusivamente, de perda de emprego, situações de separação, de divórcio, situações de, enfim, altamente complexas que nós estejamos a viver, por exemplo, tendo uma doença que pode ser cancerígena ou não, tá bem? Portanto, a resiliência ajuda, é uma competência que nos ajuda a ultrapassar a adversidade. Vai nos colocar em perspectiva, vamos poder olhar para nós mesmos, por exemplo, com uma das técnicas do coaching, as chamadas posições perceptivas, nós vamos olhar para nós, vamos ver o que é que se está a passar, o que é que estamos a sofrer, quais são as emoções que estamos a ter e o que é que essas emoções nos estão a trazer, através da autoconsciência, competência essencial da inteligência emocional. Vamos olhar para dentro, verificar o que é que estamos a sentir e qual é o impacto que isso está a ter em nós. E, a seguir, vamos verificar o que é que estamos a fazer com isso tudo. E quando verificamos que, eventualmente, estamos a decair, estamos, eventualmente, a não ir para onde gostaríamos de ir, porque estamos com altos índices de sofrimento, altos índices de déficit de autoconfiança, de autoimagem, de automotivação. Então vamos buscar resiliência. E para quê? Para podermos ultrapassar isto. Também. Esta é, digamos que, de uma forma mais ou menos simples, aquilo que podemos trazer relativamente a questões de resiliência. Ela trabalha-se em todos os níveis da adversidade, por assim dizer. E, portanto, uma das adversidades que nós podemos identificar no ambiente organizacional, qual poderá ser? Excesso de trabalho, pouco tempo, objetivos altamente exigentes, que nos levam, muitas vezes, para traços quase depressivos, porque não conseguimos ter o tempo e também não conseguimos ter o tempo porque nos falta, por exemplo, treinar competências como o foco, onde está, enfim, na base a gestão do tempo. Não é? Eu costumo perguntar nas formações de gestão do tempo se nós gerimos o tempo. Nós não gerimos o tempo. Nós gerimos a nossa pessoa no tempo. Não é semântica, mas é exatamente isso. A decisão que eu tomo neste momento vai fazer com que eu no futuro tenha mais ou menos tempo. E, portanto, não conseguimos dizer não, porque, enfim, dada a complexidade do mercado laboral em Portugal, ninguém pode correr o risco, inclusive, de perder o emprego, porque não há empregos ao virar da esquina, e vamos aceitando tudo. Aceitamos tudo, aceitamos, e depois ficamos exacerbados de trabalho. Não conseguimos ter equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional. Enfim, agora já há inclusivamente certificações a esse nível. Não conseguimos, então aqui se justifica também que nós devamos treinar essa resiliência. E se a organização não nos dá a possibilidade de treinar, então temos que nos socorrer da autorresponsabilidade. Para quê? Para sermos nós a treinar. Essa é a lógica, porque nós somos os principais responsáveis pelo caminho que estamos a percorrer. Isso é absolutamente essencial. Quando falamos aqui de felicidade e de bem-estar e, eventualmente, de autorrealização, a primeira pessoa responsável pela nossa carreira somos nós. Não há hipótese. Não há volta a dar. Tá bem? Pronto. E, portanto, ao identificar todas estas adversidades e todas estas complexidades que a vida atualmente nos traz, então faz todo sentido que nós possamos olhar para essa resiliência como a capacidade de ultrapassar a adversidade, a capacidade de eventualmente cairmos 7 vezes e levantarmos 8. Essas são aquelas frases mais ou menos feitas que ainda assim faz sentido referir. E nessa medida, mais uma vez, no ambiente organizacional, nós temos que ter essa autorresponsabilidade e, enfim,
quem tem esse poder de decisão, decidir criar um modelo de competências onde incluam não só a inteligência emocional, como o capital psicológico positivo e também poder treinar essa resiliência, esse otimismo, essa autoconfiança e também essa esperança, que é a capacidade que nós temos, no capital psicológico positivo, de criar, de delimitar objetivos, é o willpower e depois também o way power, de identificar os caminhos para atingir esses objetivos. Se nós formos resilientes, sabemos sempre que, a meio do percurso, vamos encontrar dificuldades na persecução na concretização desses mesmos objetivos, e aquilo que vamos fazer é, vamos redefinir esses mesmos objetivos. Essa é a lógica. E eu vou conseguir ultrapassar a adversidade quando verifico que não consigo atingir os objetivos, a não ser que eles, logicamente, tenham sido estabelecidos pela administração, e habitualmente são, pois eu tenho que encontrar estratégias de ressignificar as adversidades para poder prosseguir esses mesmos objetivos. O que é que acontece? Trata-se, de facto, de uma decisão estratégica, criar esse modelo de competências e criar mecanismos para que as pessoas possam treinar essa competência. E, ao mesmo tempo, todas as pessoas, enfim, exercendo aqui a sua autorresponsabilidade, têm que ir e decidir ir para a autoformação. Não colocar apenas a culpabilização, a responsabilização nos órgãos decisores superiores das organizações, que dizer, não me treinam, então querem que eu seja resiliente. Não consigo ser. Não. A ideia aqui é assumir a autorresponsabilidade, ao mesmo tempo que os órgãos decisores superiores criam, então, esta estratégia de desenvolvimento de competências absolutamente essenciais, porque, no fim do dia, a produtividade pode, de facto, aumentar. E há estudos científicos que o demonstram, está bem? E, portanto, atenção, de facto, a estes aspectos. Identificar organizações que criam estas metodologias, estas decisões estratégicas, porque são, de facto, decisões estratégicas. Não pode ser indiferente que eu consiga atingir o objetivo, que eu consiga atingir os objetivos organizacionais, que eu tenha resultados organizacionais, e vou verificar o que se passa com a minha equipa, com as minhas equipas, e todas elas estão, enfim, com índices baixíssimos de autorrealização, índices baixíssimos de bem-estar e de felicidade. Não faz sentido. Se antigamente fazia, hoje já não faz. Nessa medida, identificar organizações como, por exemplo, isso é público, a BMW, como, por exemplo, a portuguesa PHC, também, que, enfim, determinam aqui uma série de medidas, porque a felicidade das pessoas dentro da organização é absolutamente essencial. Criaram, inclusivamente, cargos de pessoas para poder trabalhar essa felicidade nas organizações. É um dos últimos cargos, também. É, enfim, a pessoa responsável por trabalhar estas questões, mas depois, enfim, a melhoria contínua muitas vezes leva a que as organizações pensem que se calhar não é necessário haver cargo. Porquê? Porque qualquer pessoa é responsável por desenvolver as suas competências. E, portanto, fica aqui esta proposta, dei-vos aqui indicação também, criar um modelo de competências, criar planos formativos para desenvolver essas competências. Atenção, quando se fala em gestão estratégica, e nós sabemos a visão, a missão, os valores, tudo isso, depois temos que identificar 2 ou 3 aspectos absolutamente essenciais. O primeiro será quais são as competências, a seguir quais são os comportamentos. Não faz sentido eu desenvolver apenas as competências e depois não criar, por exemplo, códigos de conduta ou guiões comportamentais para que as pessoas saibam o que é que podem ou não podem fazer dentro da empresa. E a seguir, logicamente, o sistema de avaliação tem que estar incorporado dentro destas decisões estratégicas. Não vamos trabalhar apenas a resiliência só para aumentar a probabilidade de termos mais resultados. As pessoas têm que saber que, por exemplo, face a grandes adversidades, têm que socorrer destas competências para ultrapassar essas adversidades, no sentido de assumirem a sua autorresponsabilidade, porque sabem também que vão ser avaliadas relativamente a esses aspectos. E, portanto, não vale a pena estar a apontar para cima, para o lado ou para baixo, a responsabilizar quem não sabe gerir, que está em cima, quem está ao lado que cria mau ambiente organizacional, quem está em baixo que não tem competências para ter uma boa produtividade. Chega, talvez faça sentido finalizarmos aqui este tipo de comportamento dentro das nossas organizações.
trabalhar a autorresponsabilidade é outro dos pontos absolutamente essenciais. Porquê? Porque não faz sentido eu ser resiliente se não tiver autorresponsabilidade. Porque eu ultrapasso a adversidade e continuo a culpar outras pessoas, fatores externos. Tá bem? Outras competências que podem fazer sentido e que ajudam esta resiliência a ser mais visível, e esta é a relação com outras competências, desde logo as competências, por exemplo, dos atletas de alta competição. Enfim, trabalhei isso e estudei isso de forma aprofundada no ISPA, na Psicologia do Desporto. Muito importante trabalhar estas questões dos atletas de alta competição, onde está, por exemplo, já vos falei numa, que é a autorresponsabilidade, outra é a autossuperação. Eu tenho que conseguir autossuperar-me. Pois é. Ninguém está aqui a dizer que eu tenho que dar cabo da minha vida para atingir os resultados organizacionais. Não se trata disso. Trata-se, sim, de conseguir ter essas tais estratégias de ressignificação, no sentido de eu ultrapassar-me para conseguir atingir os resultados, enfim, os melhores resultados possível, sem estar com índices de sofrimento ou com índices de stress absolutamente excessivos. Porquê? Porque nós já sabemos que quando eu vou para stress, estou a produzir em excesso, provavelmente, aquele neurotransmissor chamado cortisol, e à medida que o tempo vai passando, eu próprio estou a diminuir a probabilidade de ter saúde. E depois vou dizer que a responsabilidade é da organização. Todos somos responsáveis, desde os órgãos decisores superiores a todos os colaboradores dentro da organização, no sentido de se autodesenvolverem para, então, conseguirmos não só atingir esses resultados, como também, enfim, podermos ter maior índice de bem-estar. Portanto, neuroplasticidade. Se não treinarmos até ao momento, o cérebro permite-nos treinar a partir de agora. Porque se eu não consigo mudar o princípio, eu vou poder mudar o fim. E nessa medida eu tenho que fazer gestão estratégica da própria vida. Eu tenho que saber qual é a visão que eu tenho para mim. Qual é a missão que eu quero. Quais são os valores que eu quero levar à prática. E nessa medida vou treinar. Porquê? Porque se eu neste momento ainda não tenho as chamadas sinapses de resiliência, eu vou poder ter através do treino. Seja através da organização que me dá essa oportunidade, seja através do autotreino. Ok. Muito bem. Portanto, esta é a primeira perspectiva e esta competência aqui da resiliência que, enfim, nos vai permitir superar então esses obstáculos, está bem? E que, enfim, é fundamental em várias áreas, em várias situações da vida, incluindo o ambiente de trabalho, os relacionamentos amorosos, a questão da saúde mental, porque desempenha um papel significativo na saúde mental. As pessoas resilientes têm a maior capacidade de lidar com o stress, a ansiedade e também a depressão, além de se recuperarem muito mais rapidamente de eventos traumáticos. Questões da educação, por exemplo, os estudantes resilientes conseguem enfrentar desafios académicos muito maiores, todos nós, de algum modo, enfim, nos lembramos disso, não é? A pressão dos exames. Se tivéssemos sido treinados em resiliência, se tivéssemos sido treinados em otimismo, quem sabe, teríamos até tido melhores resultados. Na própria vida pessoal, na vida em geral, a resiliência é muito valiosa para enfrentar as perdas, as mudanças inesperadas, os fracassos e outros eventos que podem, de facto, impactar emocionalmente, está bem? Para treinar a resiliência, enfim, conforme já vos tinha dito, e só para resumir, pode-se considerar várias estratégias, desde logo o autoconhecimento, temos que nos desenvolver, temos que desenvolver a inteligência emocional, saber quais são as emoções que estamos a sentir, qual é o impacto que isso nos provoca, e depois arranjar as tais estratégias de reframing, de ressignificação, para irmos então mais além. Estabelecer metas realistas, isto é mesmo muito importante também, porque é uma estratégia. Eu não vou estar a estabelecer metas e objetivos fora, enfim, da célebre designação SMART, porque, enfim, definir metas alcançáveis, objetivos alcançáveis, ajuda a manter o foco e também a motivação. Mesmo em situações desafiadoras, tá bem? Desenvolver depois a gestão emocional, já tinha dito, e cultivar relacionamentos que nós temos que considerar positivos. Contar com o apoio de amigos e familiares é absolutamente essencial em situações em que eu tenho que utilizar a competência e a resiliência. Saber com quem é que posso contar. Todos nós temos pessoas, quando estamos menos bem, vamos desabafar, sabemos que elas nos recebem de braços abertos, que nos vão poder ajudar. Agora, transportando isto para dentro da organização, as equipas conseguem sentir isto? Esta é uma das questões para cima da mesa. As equipas sabem com quem podem contar quando não estão exatamente como deviam estar
não estão a sentir-se bem, não estão a conseguir desenvolver as melhores estratégias para cumprir as suas funções e os objetivos. Elas têm com quem desabafar, com quem falar. É absolutamente essencial que isto, enfim, está relacionado com questões de liderança, logicamente, e, portanto, os líderes têm que estar atentos a isto. Adotar, então, uma mentalidade positiva, encarar desafios como oportunidades de crescimento e também aprender com as experiências negativas pode fortalecer a resiliência. E também, enfim, se for possível, era bom que sim, manter, então, um estilo de vida saudável. Também devemos cuidar do nosso corpo. Em princípio, isto é só uma vez e, portanto, temos que aumentar a probabilidade de estar cá mais tempo com qualidade. Praticar exercício físico, garantir uma boa qualidade do sono, também contribuem para a resiliência. E isto é, de facto, mesmo muito, muito importante. É, de facto, uma competência valiosa e, já vos disse, onde se aplica guerra, questões de saúde, questões de trabalho, relações com superiores hierárquicos, que de algum modo podem não ser as melhores, tá bem? Ainda há muitas notícias de relações de liderança com alguma toxicidade. É bom não esquecer deste aspecto, tá bem? Ambientes de trabalho com hierarquias mais negativas podem ser emocionalmente desgastantes. A resiliência é essencial para lidar com essas pressões, estabelecer limites saudáveis e, quando necessário, procurar alternativas profissionais, se for possível. Pronto. A lógica aqui é esta. Se eventualmente eu for resiliente, eu consigo, de algum modo, arranjar estratégias para me relacionar com eventuais superiores hierárquicos que podem ser, de algum modo, mais tóxicos ou autocráticos. Aqui, a ideia é trabalhar também o estilo comunicacional assertivo. Também, as equipas devem ser treinadas em assertividade para poderem comunicar de forma direta e conhecer os seus direitos, porque a assertividade é uma técnica de defesa de direitos e, quando conjugada com a resiliência, eu consigo ultrapassar eventualmente determinados estados emocionais menos positivos que a minha hierarquia, que é mais ou menos tóxica, me provoca. Eu ultrapasso e vou buscar aqui a assertividade no sentido de estabelecer as pontes para uma melhora ou uma melhoria da relação, também para não sair imediatamente da organização, porque, conforme eu vos disse, e enfim, isto não é nenhuma novidade, não é fácil. Portugal, o mercado de trabalho em Portugal não é de facto fácil e, nessa medida, convém que eu esteja suficientemente dotado de determinado tipo de competências, que devia ter treinado logo desde pequeno, atenção a isto, tá bem? Para, então, tratar da minha carreira, tá bem? Essa é, de facto, a lógica. Em todas estas situações, a resiliência não implica ignorar ou minimizar o sofrimento, mas sim enfrentá-lo de forma o mais construtiva possível, tá bem? O apoio social, a procura de ajuda profissional e também a autocompaixão, grande competência que neste momento está a ser trabalhada por muitos profissionais, também. Há uma profissional que trabalha isto, uma autora, Antonella, uma italiana, que eu agora não consigo precisar o apelido, assisti a uma aula aberta no ISCSP, no ano da pandemia, e ela trabalhava esta questão da autocompaixão. Absolutamente essencial. É olhar para trás e verificar. Deste tudo aquilo que tinhas? Dei. Na prossecução do objetivo, certo? Certo. Podias ter dado mais? Não. Conseguiste atingir o objetivo? Não propriamente. Muito bem. Não há problema. Autocompaixão. Não é autocomiseração. É autocompaixão. Mas ela só vai funcionar se eu eventualmente tiver dado tudo. Porque senão são apenas desculpas. Portanto, atenção, de facto, a esta questão. Enfim, só para finalizar aqui com a questão da perda dos entes queridos, não é? E, de facto, a aceitação da dor. A resiliência não significa evitar ou suprimir a dor, mas sim aceitar e enfrentar aquilo que aconteceu. E vamos ter que nos adaptar à mudança, o facto da pessoa não estar, vamos buscar apoio, também, porque ser resiliente envolve reconhecer a importância do apoio social e também a aprendermos a conviver com a própria perda. A preservação da memória em situação de luto, e já verificaram que a ideia aqui, de algum modo, também é ter uma perspectiva abrangente para poder melhor entender, também. A preservação da memória das pessoas que ficam e que se reúnem para, de algum modo, homenagear, também ajuda as pessoas a serem mais resilientes, também. Portanto, atenção, de facto, a este aspecto, também. A resiliência, a neuroplasticidade, eu já falei, e, portanto,
saber sempre que eu posso treinar ao máximo essa competência para poder, enfim, ultrapassar todas as adversidades que eu sei que vou encontrar. Um pequeno exemplo prático: se eventualmente nunca fizeram nenhuma formação sobre resiliência, fica aqui, eventualmente, fazerem, por exemplo, o diário de resiliência, reservar um momento tranquilo no final do dia, 15 minutos, 20 minutos, peguem no caderno ou um dispositivo eletrónico qualquer e vão refletir sobre os desafios que enfrentaram durante o dia, quais foram as emoções que estiveram associadas, identificar que estratégias utilizaram para lidar com esses desafios, registar as aprendizagens ou os insights que foram obtidos com essas experiências, porque ao escrever regularmente no diário da resiliência, e podem ter esta prática, estão a cultivar a competência, por exemplo, da autorreflexão. E isso vai ajudar também a desenvolver uma consciência muito mais profunda das reações às adversidades. Também este exercício vai permitir-lhes não só, enfim, reconhecer os momentos de resiliência, mas também identificar áreas onde podem melhorar e ajustar as vossas estratégias para enfrentar todas essas situações. Recordar e, portanto, refletir sobre essas situações desafiantes de uma forma intencional. O que é que vai acontecer? Vão construir ou vão contribuir para o desenvolvimento da resiliência ao longo do tempo. Algumas organizações, conforme já vos tinha dito, implementam programas que visam desenvolver a resiliência dos colaboradores, desde logo programas de formação em resiliência, apoio psicológico e consultoria, também oferecer, por exemplo, serviços de apoio psicológico, como aconselhamento ou coaching. Pode ser uma parte essencial de um programa de resiliência, proporcionar, as notícias são há muitas organizações que já começam a fazer isto, também. Já vos falei aqui em duas, e, portanto, chamar a atenção para isso. Eu próprio estou neste momento a trabalhar numa onde está em processo, enfim, está num determinado processo, não tenho que dizer qual, mas onde se está a trabalhar estas questões de desenvolver estas competências para que as pessoas fiquem mais fortes. Logicamente, isto não faz sentido ficar mais forte sem trabalhar também as questões da liderança. Não é? Logicamente, a toxicidade é desnecessária e, portanto, tudo tem que se conjugar. Eu aumento a resiliência para fazer face a adversidades externas ou não, e a liderança, logicamente, também tem que assumir a sua responsabilidade no sentido de diminuir eventuais, enfim, relacionamentos mais conflituosos. Criar uma cultura organizacional inclusiva, também, é outra das medidas que as organizações querem assumir para terem um ambiente organizacional mais resiliente, se quiserem, também. Incentivos para a saúde mental, introduzir aqui políticas e benefícios. Atenção que a lei diz que quem desenvolve, quem tem funções de liderança, tem que estar atento aos chamados riscos psicossociais. É uma obrigação da lei. Tá bem? Eu, pontualmente, quando vou ministrar alguma formação jurídica, e falamos nisto, nem todas as organizações estão absolutamente cientes disto. Tá bem? É uma obrigação de quem tem, enfim, de quem dirige, de quem tem funções de liderança, estar atento aos riscos psicossociais. É uma obrigação legal também e, portanto, ter atenção a isto. Introduzir políticas e benefícios que promovam essa saúde mental, como, por exemplo, dias de folga para cuidar da saúde mental, pode indicar aqui um compromisso real com o bem-estar dos colaboradores. É um exemplo, se for possível. Agora, o chamado horário concentrado que está, enfim, a ser testado, muitas vezes é considerado como uma política de salário emocional, também. Enfim, poder trabalhar aqui 10 horas ou o que quer que seja, claro que na dimensão e no setor público é muito mais complexo levar à prática este horário concentrado, mas está a ser considerado como uma medida de salário emocional. Porque as pessoas criam-se objetivos SMART, cumprem, trabalham 4 dias, claro que as 40 horas, ainda estamos nessa fase, claro que o ideal seria baixar aqui algumas, enfim, algo da duração do período normal de trabalho, mas, enfim, ainda não é possível, mas os trabalhadores têm vindo, de facto, e nos exemplos, enfim, aproveito só para dizer-vos um dos exemplos, outra das organizações com as quais tenho vindo a colaborar na área também comportamental, que está a adotar esse horário concentrado numa das suas lojas, é Portugália, posso dizer também. Os trabalhadores estão
completamente contentes com o facto de trabalharem 4 dias, descansarem 3. Porque às vezes os gerentes da unidade, aquilo que fazem é, enfim, dão 3 folgas seguidas e depois só põem as pessoas a trabalhar na semana a seguir, depois das 3 folgas. Portanto, às vezes as pessoas têm 6 folgas seguidas. Claro que isto, enfim, no setor privado é muito mais simples, logicamente, mas temos que ter visão. Porque quem tem o poder organizacional, quem tem os órgãos decisores superiores, podem ter a visão no sentido de procurar influenciar o futuro, não é? Porque essa é também a gestão estratégica que deve ser feita. Dar ferramentas de gestão do stress e bem-estar também. Algumas organizações estão a implementar tecnologias e ferramentas online que fornecem recursos para a gestão do stress, através de questões relacionadas com a meditação, acompanhamento do sono e outras atividades relacionadas com o bem-estar também. Portanto, é importante notar que o sucesso destas iniciativas vai variar. É lógico, vai variar sempre. E depende de vários fatores também. Que fatores é que poderão ser esses, incluindo a questão da cultura organizacional, o comprometimento da liderança e a aceitação dos colaboradores. Esta questão da mudança organizacional é das questões mais complexas da gestão. Porque o passado traz feridas. O passado traz ressentimento. O passado traz ofensas. E, portanto, isto tem que ser tudo trabalhado neste exato momento, a partir daqui. Costumo propor o seguinte às organizações onde vou trabalhar questões comportamentais. Atenção a este aspecto. Temos que acabar com a cultura da culpabilização. E temos que saber, cada um de nós tem absoluta importância e tem que contribuir para melhorar as relações entre todos. Porque talvez seja essa a forma de retirar o país da complexidade em que está. Eu tenho que melhorar a minha relação com a pessoa que está ao meu lado, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos. Tenho que melhorar a relação. Tenho que melhorar a relação com os meus colegas, com os meus superiores hierárquicos, com os utentes, com os clientes, seja com quem for. Eu tenho que conseguir fazer isso. E basta lá saber porquê. A inteligência emocional de um lado e o capital psicológico positivo do outro aumenta a probabilidade disso acontecer. Só que se o meu cérebro não foi treinado, como é que eu posso ter comportamentos ou como é que posso ter atitude? Tenho que treinar. E, portanto, certa vez, aqui há uns tempos, numa formação, alguém me perguntava assim: António, isso que está a dizer de nós treinarmos as equipas a partir de dentro, desenvolvermos o talento a partir de dentro, aproveitar o potencial que as pessoas têm, dar-lhes muita formação e por aí fora, criar aqui objetivos, fazer gestão estratégica e tudo isso, isso significa o quê? Que temos que nos substituir ao Estado? É isso? Nós, enquanto organizações, temos que nos substituir? A resposta é sim. Não consigo dizer outra. Lamento. Tenho que dizer aquilo em que acredito. Tá bem? Porque se nós vamos ficar à espera, nunca mais saímos daqui. E, portanto, sejam elas de que setor for, a ideia é gestão estratégica para desenvolver competências, para poder ter comportamento, para ir em direção à atitude e poder ser avaliado por isto. Porque se eu não for avaliado, então dificilmente conseguirei, enfim, aceitarei estas propostas dos órgãos decisores superiores. Vamos ver agora alguns aspectos relacionados com o otimismo, também. O otimismo, enfim, pode ser definido como o quê? É uma disposição mental. Há até autores que consideram que o otimismo não é exatamente uma competência. Eu prefiro considerar que sim. Porque eu, para ter uma atitude otimista, o meu cérebro tem que treinar. Eu tenho que reprogramá-lo. É isso que a PNL diz. Nós já temos todos os recursos. E, portanto, temos que os treinar. Para quê? Para aumentar a probabilidade de termos esses comportamentos. Eu não posso ter comportamentos ou atitudes se as sinapses que exigem, por exemplo, a automotivação ou as sinapses que exigem, por exemplo, o otimismo, são lentas. Porque eu tenho pessimismo. Elas são muito rápidas. Vejo tudo negro. A vida é negra. Tudo é negro. Não vai acontecer nada de bom. Nada. Porquê? Porque eu fui treinado assim. Porque lá atrás, eventualmente, as pessoas que me rodearam, os meus educadores, que me davam tudo, todo o seu coração, todo o seu amor, não me deram as competências, eventualmente, que eu necessitava para eu chegar hoje às organizações e ter uma perspectiva positiva das coisas. Hoje não consigo ter, mas amanhã consigo. É trazer para dentro da organização também essa filosofia criada
pela Toyota a meio do século passado, Kaizen, não é? O princípio da melhoria contínua. Trazer também para o aspecto comportamental. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Os atletas de alta competição é isto que fazem. É através da autossuperação. Eles autossuperam-se e são resilientes face à adversidade. Reparem bem nisto, cruzar estas competências com tudo. E, além do mais, utilizam técnicas de imagética, as chamadas técnicas com recurso à imagem, e vão treinando, e aquilo que visualizam é algo que está relacionado com os objetivos. Consequentemente, têm que ser otimistas, porque estão a treinar o cérebro para ser otimista. Isto tudo pode parecer fora, enfim, muito difícil de conseguir, mas esta é a lógica da coisa. É através disto que nós vamos conseguir, de algum modo, aumentar a probabilidade das pessoas serem resilientes, serem otimistas e terem bem-estar. Com recurso a quê? À autorresponsabilidade. Mas tem que haver decisão estratégica, conforme já vos disse, e repetir, e não é despiciente poder repetir várias vezes. Embora não seja, enfim, conforme eu vos disse, considerado de algum modo, enfim, em sentido estrito, uma competência, mas antes uma característica da personalidade, se quiser, influenciada pelo pensamento positivo e pela capacidade de manter uma visão com mais esperança em relação ao futuro. Enfim, situacionalmente, o otimismo é particularmente útil em várias áreas da vida. Pronto. Enfim, desde logo no ambiente do trabalho, não é? Em contextos profissionais, o otimismo vai ser benéfico para enfrentar todos esses desafios e promover a colaboração e também manter uma atitude construtiva face a obstáculos. Quem tem que gerir equipas não quer chegar perto da equipa e ouvir dizer que não vai dar certo. Aí, eu estou a gerir, sou dirigente, sou líder, tenho que arranjar estratégias para influenciar e para poder inspirar as equipas a irem mais além. Aproveito para vos dizer que há inclusivamente relatórios que demonstram que equipas que estão inspiradas pelo seu superior hierárquico aumentam em muito as equipas que estão apenas influenciadas pelo seu superior hierárquico. Reparem bem nisto, não é? Portanto, estas questões de ser um líder inspiracional ou de ser apenas um líder influenciador, agora é a era da influência, não é? São os influencers, é pena não ser quem inspire, não é? Essa, de facto, é a lógica, porque eu pergunto sempre isto também, por exemplo, nas formações de liderança. Se só pudessem escolher ter um líder influenciador ou um líder inspirador, qual é que gostariam de ter? 90% das pessoas, 90% ou mais, dizem que preferiam ter, então, um líder inspirador também. Portanto, não tem nada de mais. A lógica aqui é, em contextos profissionais, este otimismo vai ser benéfico. E nós queremos encontrar equipas otimistas. Mas para isso, temos que, através da liderança pelo exemplo, logicamente, promover isso, não é? E promover, inclusivamente, uma política de alguma tolerância ao erro. Claro que quando a organização é financeira, não podemos ter grande tolerância, aliás, não podemos ter tolerância ao erro, não é? E às vezes, enfim, encontramos situações em que parece que existe. Vamos dizer só assim. Pronto. Saúde mental, o otimismo está, de facto, associado a uma melhor saúde mental. Naquela aula que eu vos disse que assisti no ISCS, com aquela autora que trabalha a autocompaixão, ela já dizia, já estávamos a viver os primeiros... Aliás, eu penso que, inclusivamente, foi nesse dia que fomos mandados para casa para nos confinarmos. E ela fez referência ao capital psicológico positivo. Em situações de guerra ou em situações de pandemia, eu tenho que ter consciência de uma coisa. Primeiro, locos de controle. É uma figura que se trabalha na área da psicologia. Eu tenho locos de controle interno ou tenho locos de controle externo? Há pessoas que vivem completamente preocupadas com a guerra e com a pandemia. Alguém está a dizer que não temos que ter alguma? Temos. Mas ao ponto de ficarmos petrificados, não obrigado. Porquê? Porque temos que desenvolver estratégias de locos de controle interno. Eu consigo controlar a questão da pandemia? Não, só consigo controlar aquilo que eu vou fazer. Tenho que aumentar a probabilidade de ter alguma segurança, ponto. Não posso fazer mais nada. Não vou ficar em casa a remoer em loop e ficar aflitíssimo. Não me consigo controlar. A mesma coisa com a guerra. Locos de controle. Eu consigo ter influência para acabar com a guerra? Não consigo. Aquilo escapa-me. Está fora do meu controle. E consigo influenciar? Bem, enfim, em princípio não. A não ser que eu consiga fazer agora grandes conferências
e poder influenciar, inclusivamente, e tocar o coração de quem tem o poder, os senhores da guerra. Não consigo. E, portanto, isso está fora do meu controle. E, nessa medida, trabalhar as pessoas para terem este locus de controle interno vai aumentar a probabilidade de elas terem mais saúde mental, também, porque vai ajudar a reduzir, por exemplo, níveis de stress, ansiedade e também depressão. E aqui vai contribuir para uma mentalidade mais equilibrada, mais otimista e mais resiliente. Relativamente às relações interpessoais, se eu conseguir manter uma perspectiva otimista, isto vai fortalecer as relações interpessoais. Ninguém quer conviver com pessoas que são amplamente pessimistas. São aquelas sugadoras de energia, não é? Ninguém quer conviver. E nessa medida, eu tenho que, se eu quero influenciar ou inspirar quem está ao meu lado, eu tenho que conseguir ser otimista. E não posso desistir dela. Tenho que ter esse dever de cuidado. Porque falar em tudo isto, sem falar de dever de cuidado, parece que fica incompleto também. Temos que passar a ter todos mais dever de cuidado uns para com os outros. Não quer dizer viver a vida dos outros, e não é ser paternalista. Não se trata disso. Ter dever de cuidar, ter essa espécie de compaixão, que é de facto uma competência absolutamente essencial e temos que todos conseguir fazê-lo. Qual é o problema? Nenhum. Não há problema nenhum, está bem? Não vai acontecer nada. Uma das perguntas que podemos fazer é: qual é a pior coisa que pode acontecer? Em processos de coaching, é uma das perguntas que fazemos, está bem? Portanto, ter relações, de facto, interpessoais mais eficazes e, através de uma perspectiva otimista, vai fortalecer essas relações e, consequentemente, pode, inclusivamente, fortalecer o espírito de equipa, está bem? Claro que isto pode parecer, não está colado, está colado, mas está pouco colado. Não está. Este é o caminho. A questão é parar e decidir estrategicamente se é isto que queremos, está bem? Depois, o otimismo vai estar ligado também ao atingir dos objetivos, porque eu vou ser muito mais persistente, porque eu acredito que vai dar certo, está bem? Através, logicamente, da minha proatividade e de fazer as coisas, não é? Ficar à espera que o destino, que é muito comum em Portugal, explicar as coisas através do destino, ou através da sorte, ou através do azar, vai resolver o assunto. Não. Tenho que ser suficientemente proativo. Essa é outra das competências que, eventualmente, nós podemos trabalhar com as equipas. Pois, em relação à saúde física, há estudos que sugerem que o otimismo está relacionado com melhores resultados de saúde física, está bem? Incluindo uma menor incidência das chamadas doenças crónicas. Atenção a este aspecto. Porque se eu sou pessimista, eu aumento a probabilidade de ir para situações de stress negativo, o chamado distress. E, portanto, se eu vou para situações de stress negativo, eu estou a produzir o cortisol, nosso amigo cortisol, que em excesso, enfim, à medida que o tempo vai passando, vai diminuir a probabilidade de eu ter saúde. E, portanto, eu tenho que ter consciência disto. Os órgãos decisores superiores têm que ter consciência disto para poderem, de algum modo, na medida do possível, dentro da dotação possível, que todos nós sabemos que não há possibilidade, não é? Temos que arranjar formas de o fazer, nem que seja de forma informal, nem que seja comprar um livro, pôr a equipa a ler, ou o que quer que seja, influenciar para assistirem a determinado tipo de podcasts, para aumentarem a autorresponsabilidade, porque muitas vezes quem tem poder de decisão está completamente maniatado, porque não tem orçamento para investir nisto. De qualquer das formas, apelar para a autorresponsabilidade, porque as pessoas têm que ter consciência que, mesmo face a uma enorme adversidade, temos a possibilidade de conseguir estar bem. Mesmo face à maior das adversidades. Também. Esta tem que ser, enfim, tem que ser o caminho. Logicamente, seria muito interessante podermos ter aqui um super debate alargado. Vamos ver depois como é que podemos, de facto, fazer. Portanto, treinar este otimismo vai desenvolver uma mentalidade muito mais positiva e também resiliente. Algumas estratégias, desde logo a prática da gratidão, é uma das atividades que costumo propor, também, pedir às pessoas para fazer uma lista das coisas pelas quais são gratas. Muitas vezes, as pessoas focam-se na filosofia da escassez. Elas estão a queixar-se da vida por aquilo que não têm, em vez de focarem-se na chamada filosofia da abundância, que é serem gratas por tudo aquilo que têm. Reparem bem nisto. Não é? Muitas vezes nós temos milhares de coisas e não nos conseguimos focar nessa filosofia da abundância. Focamos na filosofia da escassez. E, portanto, estamos em situações
complaining, não é? Queixarmos da vida, queixa, 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 queixa. O cérebro nem tem hipótese de verificar e de vislumbrar uma luz ao fundo do túnel. Portanto, é bom ter consciência disto, está bem? A prática dessa gratidão é importante. Agora, imaginem, não é? Vá. Claro que isto é uma situação, se calhar, pouco ortodoxa, mas não interessa, temos que conseguir ir buscar soluções à criatividade, está bem? Imaginem alguém que, enfim, um superior hierárquico que reúne a equipa, faz ali um briefing sobre este tipo de temas e propõe que, por exemplo, fazer um intervalozinho às 11 da manhã, 5 minutos, para que as pessoas consciencializem relativamente aquilo pelos quais, ou as situações pelas quais são gratas. Não é? Imagina isto, qual é o problema? Nenhum. Não me parece que haja aqui algum problema a fazer isto. É apenas uma proposta. Portanto, essas estratégias passam também pela chamada reestruturação cognitiva, também. Trabalhar na identificação e modificação de pensamentos negativos. As pessoas vão ruminando, são pensamentos negativos automáticos. Utilizar as chamadas técnicas de reframing ou de ressignificação. Eu identifico uma série de vozes que são destruidoras, vozes castradoras, vozes sabotadoras dentro de mim. Não consegues, isto não é para ti, nunca vais conseguir, ninguém gosta de ti, ninguém te reconhece, e por aí fora, são vozes sabotadoras, e as equipas têm que ser treinadas para acabar com essas vozes sabotadoras. Logicamente, a liderança também tem aqui uma importância acrescida, porque tem que influenciar, tem que inspirar as equipas a fazerem isso. Essa é a lógica. Portanto, trabalhar na identificação e modificação de pensamentos negativos, que são de algum modo automáticos, pode ajudar a desenvolver uma perspectiva muito mais positiva em relação às situações. Tá bem? Portanto, atenção a isto. A questão da visualização positiva, já vos falei aqui que os atletas treinam através do recurso a imagens, portanto, imaginar o sucesso futuro e concentrar-se em imagens positivas vai e pode contribuir para o desenvolvimento do otimismo. Cá está a questão da neuroplasticidade. Se eu habitualmente não utilizo este tipo de técnicas, é normal não criar sinapses. E se eu não crio essas sinapses, eu não vou ter o comportamento, não vou ter a atitude. Não vou reproduzir o comportamento. Não vou reproduzir. Porque o meu cérebro está vinculado a outra coisa qualquer. Tá bem? Isto trabalha-se também em cursos de gestão da mudança, logicamente. Porque eu tenho que identificar quais são as minhas crenças autolimitativas para poder ultrapassá-las. Porque senão não faz sentido. Não estou a atingir os objetivos que queria, muitas vezes por causa das crenças autolimitativas. Também, pontualmente, trabalho com atletas e esse é, desde logo, um dos primeiros aspectos que nós temos que identificar. Quais são as crenças autolimitativas que estás a ter, para depois poderes ultrapassar, derrubá-las, identificar estratégias de ressignificação, para então aumentares a probabilidade de atingir os teus objetivos. Sabendo sempre, e isto vale para todos, não é só para atletas, que eu só consigo controlar uma coisa. Eu só consigo controlar o nível de energia que eu coloco para atingir os objetivos. Eu não consigo controlar em si mesmo os objetivos. Não consigo. Eu só consigo controlar a quantidade de energia que eu quero colocar através da automotivação, através da autossuperação, através da autorresponsabilidade, por exemplo, e do autocontrole, já agora, e da resiliência, e do otimismo, não é? E da autoconfiança. Eu só consigo controlar a quantidade de energia que eu coloco para atingir o objetivo. Eu não consigo controlar o objetivo ele mesmo considerado. Reparem bem nisto. Quanto é que estás a dar? 10. Então, quieto. Estás a fazer certo. Estás a cumprir o procedimento, estás a cumprir o que quer que seja que tens que cumprir. Estou. Boa. Então, aumentas a probabilidade de atingir o objetivo. Não atingiste, mas deste tudo. Essa é a lógica. Está bem? Portanto, cá está a questão do foco no controle interno, porque nós temos que nos concentrar, enfim, para quê? Temos que aceitar e temos que saber que se pode controlar e aceitar e aquilo que não se pode controlar nem aceitar. Tá bem? E, portanto, isso é muito importante trabalhar as questões, conforme já tinha dito, do locus de controle interno. Este otimismo equilibrado não implica ignorar desafios ou negar, enfim, a realidade, mas sim manter uma visão
cá está, que dá alguma esperança, não é? Aqui já não é a esperança no sentido do capital psicológico positivo, é a esperança que normalmente utilizamos, mas que também, enfim, já sabemos qual é a principal esperança utilizada em Portugal, não é? Conforme eu costumo também propor, mais ou menos na brincadeira. Eu costumo dizer que a principal esperança utilizada em Portugal é uma esperança em sentido técnico-religioso, sem qualquer espécie de crítica, está bem? Cada um sabe de si. Mas é se Deus quiser, está bem? E eu costumo dizer, mais ou menos também na brincadeira, mas com o máximo respeito, logicamente, que convém eu começar a ajudar Deus, que é para Ele também me ajudar a mim, não é? Pronto, enfim, nada de mais, não se fala neste tipo de matérias na formação, mas, enfim, é apenas só para chamar a atenção para questões de traço cultural, está bem? Podemos treinar e utilizar esse otimismo como competência em várias situações da vida cotidiana, assim como também a resiliência. Desde logo, nos desafios profissionais, também, enfrentar estes desafios no trabalho, como projetos difíceis ou mudanças organizacionais. E a ideia aqui, como é que eu devo treinar esse otimismo? Encarar os desafios como oportunidades. Enfim, oportunidades para quê? Para eu aprender. Tenho que estabelecer objetivos realistas e tenho que, de algum modo, celebrar as vitórias ao longo do caminho. Nós ouvimos isto habitualmente, mas isto está relacionado com treinar, de facto, o otimismo. Nas relações interpessoais, mais uma vez, assim também como na resiliência, também, lidar com conflitos ou enfrentar dificuldades nas relações pessoais, também. E como é que eu treino o otimismo aqui? Focar-me nas soluções, em vez de me focar nos problemas. É o foco na simplificação e o foco na solução, em detrimento do foco no responsável, que habitualmente ainda é muito comum procurarmos o responsável em detrimento de procurarmos qual é o melhor caminho para a solução. Tá bem? É a primeira coisa que devemos fazer. E isto faz treinar o otimismo, faz treinar, nomeadamente, a segurança psicológica. Porque as pessoas sabem que, de algum modo, na base disto, está alguma filosofia, alguma cultura de tolerância ao erro. As pessoas têm que saber que podem errar, porque senão elas não fazem. Não vão querer fazer, não querem ter autonomia. Pronto, e depois assistimos a uma série de situações, como, por exemplo, o presencismo. Claro que isto é uma explicação muito simplificada das questões, está bem? Mas, atenção a este aspecto. Não é? Elas têm que estar com segurança psicológica para aumentar a probabilidade de serem otimistas. Porque senão, aconteça o que acontecer, vou levar na cabeça ou a coisa vai correr mal. Não pode ser. Porque aqui eu estou a tirar, digamos que, enfim, estou a tirar o tapete a quem quer ser, de facto, otimista. Porque se fizeres algum erro, já sabes que vais levar na cabeça, esquece, não há hipótese. Pronto. Portanto, temos que, de algum modo também, nesta sequência, os líderes, desenvolver competências do chamado líder coach. Para quê? Para quando há uma entrevista de avaliação de comportamento e de, enfim, não é a avaliação de desempenho, não é? É a avaliação diária daquilo que aconteceu, poder fazer perguntas para apelar à autorresponsabilidade por parte do liderado. Porque ao fazê-lo, ele próprio vai ficar muito mais otimista. Porque já sabe que quando comete alguma imprecisão ou não cumpre algo, vai ser chamado superiormente, mas vai decorrer tudo de uma forma serena, porque o líder vai fazer perguntas e o liderado que errou vai dar autofeedback e vai dar autofeed-forward, o que significa que eu estou a descansar a pessoa. Tenho que descansar, porque a vida é assim mesmo. A vida é feita de erros, não é? Certa vez, enfim, e para quem não conhece, ficam a saber disto. O aprendiz chegou ao pé do mestre e disse assim: Mestre, como é que eu consigo ter sabedoria? E o mestre disse: Fazendo boas escolhas. E ele a seguir perguntou: Sim, como é que eu consigo fazer boas escolhas? Com experiência. E como é que eu adquiro experiência? Fazendo más escolhas. Portanto, esta questão de errar no sentido de evoluir, temos que, de algum modo, trazer isto para dentro das nossas organizações, sejam elas quais forem. Ninguém está a dizer, aí uma coisa muito importante, errei, pronto, deitei aqui milhares de horas ao chão. Não se trata disso, está bem? Trata-se apenas das pessoas estarem descansadas psicologicamente,
Todos temos que passar a construir um ambiente de segurança psicológica para aumentar a probabilidade de eu poder ser otimista e para aumentar a probabilidade, quem sabe, de eu também ser resiliente. Está bem? Portanto, estas são algumas propostas. A questão da saúde e do bem-estar, enfrentar desafios de saúde ou tentar adotar um estilo de vida mais saudável. Como treinar este otimismo? Estabelecer, por exemplo, os objetivos que têm que ser realistas, mas para melhorar a saúde. Aqui já não exatamente com o foco no objetivo principalmente organizacional. Também eu posso fazer isto através do departamento de gestão de pessoas, o que quer que seja, também a ideia de trazer também estas questões relacionadas muitas vezes com questões de nutrição, alguma formação sobre isto, para que as pessoas saibam que aquilo que consomem durante o dia pode ter impacto na sua produtividade e, consequentemente, no seu otimismo. Porque se eventualmente eu não descanso bem, porque consumo 6, 7, 10 cafés por dia, e depois não vou conseguir descansar bem, porque o meu invólucro está completamente excitado pelo facto de estar a beber bebidas excitantes, não descanso bem, não tenho disponibilidade psicológica e emocional para ser otimista ou para ser resiliente. Com o passar do tempo, isso vai-me consumindo, tá bem? Portanto, isto é apenas um aspecto. E, portanto, temos que nos focar nos aspectos positivos da mudança e no impacto positivo da vida. Ajudar os liderados também em relação aos objetivos pessoais, também. Ajudá-los a definir metas pessoais, mesmo dentro da organização, e também, por exemplo, neste caso, eles podem definir que querem aprender uma determinada competência e aqui, quem sabe, querem treinar o otimismo, também. Permitir que eles aprendam a visualizar o sucesso, também. Acreditar na sua capacidade de alcançar objetivos e celebrar a cada passo, também. Como é que vamos, face a situações adversas, treinar o otimismo? Encontrar significado nas experiências difíceis. Isto acontece por algum motivo. Temos que nos concentrar na sua resiliência e na capacidade de aprender e crescer com essas adversidades, também. Relativamente ao ambiente social negativo, como é que eu devo treinar o otimismo? Estabelecer limites saudáveis, temos que nos concentrar em interações que são positivas e cultivar relações que promovam uma mentalidade otimista, também. Enquanto líderes ou enquanto apenas colaboradores, temos que saber que também faz parte da nossa responsabilidade criar este ambiente de trabalho, também. Quando o ambiente de trabalho é competitivo, eu tenho que treinar o otimismo à mesma. A competição tem que ser vista como uma oportunidade para crescer e para aprender também. E, portanto, temos que manter essa perspectiva também positiva. Ao integrar este otimismo nas abordagens diárias para enfrentar desafios, para enfrentar essas adversidades, por via da resiliência, podemos melhorar a nossa capacidade de lidar com situações difíceis e também manter essa atitude positiva perante a vida. Também. Programas de bem-estar e saúde mental, há organizações que o fazem, também. Implementam programas abrangentes de bem-estar, que incluem uma série de componentes específicas para a saúde mental. Podem envolver workshops, podem envolver seminários, recursos online que abordam estratégias para cultivar o otimismo e gerir o stress, também. Treinar aqui, enfim, de algum modo para criar uma cultura organizacional positiva. Ao promover essa cultura positiva e também colaborativa, tendem a influenciar positivamente o otimismo dos colaboradores. Atenção a este aspecto. Se eu acordo, não me apetece ir trabalhar porque já sei que vou encontrar um ambiente organizacional muito complexo, eu diminuo a probabilidade de ter aqui este otimismo. Também. Criar situações de mentoria e coaching. Se eu quero treinar otimismo, tem que haver essa mentoria e esse coaching. Também. Claro que é difícil, porque nós não temos budget. Como é que fazemos? Temos que influenciar e inspirar a autorresponsabilidade e a autoformação. No setor público existe, inclusive, também decreto-lei que fala sobre a questão da formação, e uma das situações é a autoformação. Também. Nós podemos pedir ao superior hierárquico, se bem me recordo, também, agora ligeiramente de cor, mas eu peço ao superior hierárquico para ter a minhas expensas, vou participar num determinado curso, se eventualmente ele não concordar,
tem que justificar, também, tem que justificar a razão pela qual não concorda, e se bem me recordo, também, não pode recusar duas vezes. Também, portanto, atenção a este aspecto, enfim, é o que é, temos que olhar para isso e verificar se isso pode ser trazido para dentro, então, da organização. A questão do feedback construtivo e reconhecimento. Também. Devemos, de facto, oferecer esse feedback construtivo e devemos reconhecer, porque aí estamos a aumentar, estamos a semear otimismo. Essa é a proposta. Isto são medidas muito concretas, não são medidas aí estratosféricas que saem da nossa capacidade de gestão. Esse feedback construtivo e esse feedback e esse reconhecimento passam muitas vezes pelo domínio de técnicas de coaching, mesmo informal, em que eu vou fazer perguntas aos liderados para serem eles a terem esses insights e poderem, de facto, identificar o que é que se está a passar. E eles vão fazer esse resumo. E, ao mesmo tempo, já sabem que podem estar mais otimistas e mais descansados para, de algum modo, interagir com os superiores hierárquicos. Muito bem. Questões relacionadas, por exemplo, com o chamado gossip, também, os mexericos. Aqui, enfim, faz sentido relacionar estes dois temas da resiliência e do otimismo na perspectiva, tanto na perspectiva do agredido como do agressor. Também vou considerar quem fala nas costas, coisas negativas, está a criar aqui um ambiente organizacional negativo. E se eu for otimista e se eu for, de algum modo, resiliente, eu vou poder ultrapassar isso de uma forma mais simples. E nós já sabemos que este gossip existe demasiado nas nossas organizações, também. Portanto, na perspectiva do agredido, se quiserem, a questão da resiliência. Qual é o desafio? Lidar com esses mexericos, que são prejudiciais, pode ser altamente desgastante. E, portanto, qual é a ideia? Desenvolver aqui resiliência vai ajudar a enfrentar os efeitos negativos desse gossip, permitindo uma recuperação emocional mais rápida e eficaz. A questão do otimismo. Perdão. Desafio. O gossip muitas vezes cria um ambiente de negatividade. E qual é a ideia? O otimista vai manter uma perspectiva otimista sobre isso e isso vai permitir ajudá-la no seu papel, ou na sua, enfim, na sua vivência de vítima, a concentrar-se em aspectos positivos e também superar esses efeitos prejudiciais do mexerico. Também aproveito só para dizer que às vezes, nas formações de legislação laboral, por exemplo, que muitas vezes também é seguro, eu costumo perguntar se eventualmente eu estiver a difamar alguém, dizer que esse alguém tem um relacionamento qualquer, e digo isto publicamente, com alguém dentro da organização, eu estou sempre a cometer um crime. É o crime de difamação. E nessas situações, o Código do Trabalho permite avançar para o processo disciplinar, tendo em vista o despedimento. Tá bem? Portanto, artigo, isso aí até sei mais ou menos de cor, que é o artigo 351, número 2, a linha I. Podem lá identificar, estão lá situações de injúria e situações de difamação. Portanto, estas situações, enfim, isto extrapola um bocado, logicamente, mas temos que ter consciência que muitas vezes essas situações de mexerico e de difamação provocam estados emocionais altamente negativos e desgastantes em quem é alvo desses mexericos. E, portanto, temos que arranjar aqui estratégias. Se elas não são psicológicas, podem ser, quem sabe, jurídicas. Não há problema, está bem? Portanto, atenção também a este aspecto. Na perspectiva do agressor, que é o autor do gossip, se eventualmente nós trabalharmos estes temas, as competências todas e também estas, uma das quais é, enfim, permitir que ele empatize, não é? Tem que parar de fazer isso. O desafio é reconhecer o impacto negativo do próprio comportamento. E aí, através da resiliência, tem que desenvolver empatia e também autorreflexão, no sentido de contribuir para uma mudança de comportamento e uma abordagem mais construtiva nas interações. Portanto, esta questão do gossip sempre pode ser encarada na perspectiva de quem está a ser alvo desse gossip e também na perspectiva de quem está a fazê-lo. Pois, a questão aqui do desenvolvimento também das competências sociais, está bem? O desafio é melhorar as competências sociais para evitar comportamentos prejudiciais. Isto na perspectiva do agressor, está bem? A ideia de parar com isso, saber que isto pode ser grave, pode estar a cometer um crime e por aí fora. E isto nunca é raro ser, enfim,
de algum modo, esclarecido. Em suma, a resiliência e o otimismo vão desempenhar papéis absolutamente importantes, tanto para quem é afetado pelo gossip, quanto para quem pratica esse gossip, e, portanto, desenvolver aqui uma abordagem mais resiliente e otimista vai contribuir para um ambiente mais saudável, promovendo relações, então, interpessoais que são mais positivas, reduzindo o impacto negativo dos mexericos, ou como forma que quiserem chamar isso, está bem? Muito bem. Guardo os últimos minutos para falarmos agora sobre a questão do bem-estar propriamente dito. Enfim, o bem-estar nas organizações é um tema absolutamente decisivo, atualmente também. Tem ganho muito destaque nos últimos anos, nas últimas décadas até, à medida que as empresas vão reconhecendo, algo que já vos disse aqui, a importância de criar ambientes de trabalho saudáveis e sustentáveis. Pronto, não sei se estão ao corrente. Há um autor, eu costumo muitas vezes, enfim, chamar a atenção desse autor, o Sr. Simon Sinek, enfim, é agora um dos grandes gurus da área da liderança. Simon Sinek dá aqui um exemplo. Imaginem um superior hierárquico A, que atinge os objetivos em dezembro. Nas organizações privadas, principalmente, é suposto obter, enfim, um bónus. Ok. Até aqui, nada de novo. Mas depois vão verificar como é que está o nível de bem-estar, o nível de felicidade e o nível de autorrealização das equipas. E o índice é muito baixo. Mas ainda assim, o superior hierárquico recebeu o bónus. Depois verificamos um outro superior hierárquico que não atinge os objetivos em dezembro, mas atingiria, por exemplo, em fevereiro. Vamos analisar como é que está os índices de bem-estar, o índice de autorrealização e de felicidade das equipas, e ele está positivo. Mas este superior hierárquico não recebe o bónus. O que é que Simon Sinek vem dizer? Estamos a premiar quem não está, de facto, a trabalhar para a sustentabilidade da organização. Tá bem? Portanto, temos que ter aqui, de facto, uma autoconsciencialização da importância dos órgãos decisores superiores de criar aqui uma nova era. A era do bem-estar nas organizações. Não faz mal nenhum, antes pelo contrário. As pessoas têm bem-estar, as pessoas têm felicidade, têm estratégias para elas descobrirem. E a própria organização também cria aqui algumas, também, seja através de políticas de salário emocional ou outras. Então, estamos a criar uma nova era. A probabilidade das pessoas terem vontade e de acabarmos também, ou pelo menos aumentarmos a probabilidade, também aqui não há romantismos, aumentarmos a probabilidade de diminuir, por exemplo, a questão do presencismo. Está bem? Muito bem. Então, alguns pontos-chave relacionados ao bem-estar nas organizações. Por exemplo, mais uma vez, as organizações, para aumentar estes níveis, têm que criar estratégias de apoio à própria saúde mental e também à própria saúde física. Criar depois um ambiente de trabalho que tem que ser saudável. Desde logo questões relacionadas, por exemplo, com a ergonomia, tá bem? Garantir condições de trabalho que são ergonómicas para prevenir lesões e desconforto físico. Isto é bem-estar. Se eu vou trabalhar para um sítio em que não há nenhum conforto, em que a luminosidade é baixa, em que a climatização não é aquela que devia, ou está muito frio, ou está muito calor, logicamente eu não vou ter os índices de foco que é suposto ter. E, portanto, a organização tem que estar atenta a estes aspectos. Clima organizacional positivo. Fomentar uma cultura que promova o respeito e a inclusão. E a cooperação, já agora. Portanto, isto é algo também decisivo. Como é que eu fomento o respeito entre as pessoas? Como é que eu fomento? Entre outras coisas, elas têm que treinar, enfim, temas relacionados com a atitude, nomeadamente os estilos comunicacionais. Não é? Elas têm que treinar essa assertividade para saber que vão poder dizer aquilo que acham no âmbito do exercício dos seus direitos de personalidade. Aproveito só para dizer isto. Vão dizer aquilo que acham, vão poder dizer se concordam ou não concordam, mas de uma forma assertiva. Porque quando eu sou assertivo, dificilmente falta ao respeito. Atenção a isto. Claro que, no limite, eu posso, se não tiver competências éticas, desenvolver essa assertividade e estar a faltar ao respeito sendo assertivo. Mas, enfim,
Esses são, digamos que, as pessoas mais perigosas. Portanto, temos que ter, de facto, aqui algum cuidado. Ter o equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar. Nenhum líder quer que as suas equipas estejam desequilibradas. Não podemos permitir isto. Tá bem? E é aqui que vamos trabalhar, de algum modo, questões relacionadas com o bem-estar. Ei, já trabalhaste muito hoje. Casa. Ah, não, mas eu tenho que acabar isto hoje. Não, tem que ser. Tá bem? Devemos criar aqui essas medidas de gestão diária para impedir que as pessoas fiquem mais tempo no seu local de trabalho. Pronto. Nem todas ficam, logicamente, mas também ninguém quer que fiquem. A lógica é trabalhar e cumprir os objetivos diários sempre que possível. Outra das medidas, a história da flexibilidade no trabalho, também oferecer opções de horários mais flexíveis, ou trabalho remoto, por exemplo, para ajudar a equilibrar as exigências profissionais e pessoais. Nós temos que fazer contas, e as pessoas agora já fazem. Se nós trabalharmos cerca de mais ou menos 240 dias por ano e investirmos 3 horas ou 3 horas e meia em trânsito, é verificar quantos meses é que passamos dentro do carro. Meses de trabalho. Portanto, são muitos. E se eventualmente for possível desempenhar as funções à distância, não há problema nenhum. Porque eu crio objetivos e não tenho que estar a fazer microgestão. Eu tenho que, de algum modo, confiar nas minhas pessoas. E é para isso que eu vou criar o tal ambiente organizacional positivo. Depois, desenvolvimento profissional e pessoal, isto remonta ao início desta pequena preleção, não é? A ideia de ter oportunidades de formação, incentivar o contínuo desenvolvimento de competências, saber sempre que, enfim, faz todo o sentido, porque se eu quero e espero determinado tipo de atitudes, as pessoas têm que as treinar. Não há volta a dar. É igual, também. É igualzinho. Olhem para os atletas. Eles, para terem aquele desempenho, têm que treinar. Olhem para os atletas organizacionais, conforme às vezes eu proponho. Olhem, atletas organizacionais têm que treinar, porque senão não têm as competências para poder ter o comportamento e a atitude. É mais ou menos simples, parece simplório, mas é altamente desafiante. Como é que conseguimos levar isto à prática, não é? Depois a questão do plano de carreira, enfim, isto aqui é melhor não discorrermos muito sobre isto, mas ainda assim devemos proporcionar percursos claros de progressão na carreira. Muitas vezes não temos poder para definir isto. Isto é definido superiormente, principalmente no setor público. É a vida, é o que temos. Lá está. As pessoas têm esta expectativa. A expectativa é frustrada. Têm que estar a sofrer. Eventualmente damos-lhes competências para ver se, ok, tens que esperar, mas pelo menos não sofras. Porque ao estares a sofrer, entras em stress, podes aumentar a probabilidade de ir para a depressão e por aí fora, entrar em burnout ou o que quer que seja, e tens que ter estas estratégias, as ferramentas para te esculpires, para evitares ir para esse tipo de situação. Porque tu és importante. E é isto que as organizações têm que transmitir às suas pessoas. Tu és importante. Todos somos importantes. A possibilidade de reconhecer e ter recompensas, isto logicamente ajuda ao bem-estar, mas nós já sabemos que não é nada fácil, nem é isso, de acordo com as últimas teorias da motivação, que determina um melhor desempenho. Está bem? Portanto, ninguém está aqui a colocar recompensas e tal, pronto, é o possível. É o possível. Mas depois há todo um campo onde nós podemos trabalhar que não tem exatamente a ver com isto. Eu costumo também dizer na brincadeira, mas com alguma seriedade, se não podes dar mais cifrão, tens que dar mais coração. Pronto. É apenas uma proposta. Ambiente físico agradável, isto de algum modo já tínhamos visto, e trazer as pessoas à participação. Nós temos que as envolver. Esta é a lógica. Dar-lhes autonomia, pô-las a pensar, fazer-lhes questões. Os superiores hierárquicos diretos devem fazer liderança pelo acompanhamento. É o walk the talk. Tem que estar próximos da equipa para aumentar a probabilidade de termos, então, mais bem-estar. Como é que fazemos isso? Ok, não é com controle apenas, é com liderança pelo acompanhamento, fazendo as perguntas, promovendo o diálogo, diminuindo o distanciamento hierárquico. Reparem bem nisto. Quando eu me aproximo da equipa, não há problema nenhum. Qual é o problema? Estou a criar laços no sentido de envolver de uma forma muito mais forte as pessoas, está bem? E a comunicação tem que ser transparente. Temos que acabar com a comunicação indireta.
a apelar para a inteligência das pessoas. Chegas lá, tocas, tocas. Não tocas, enfim, tiveres tocado. E a pessoa não sabe nunca o que é que eu estou a pensar. Enfim, na última semana estive a trabalhar questões de reconhecimento numa formação comportamental, está bem? E todos nós, aquilo que queremos é reconhecimento positivo e incondicional. Se não vem nada, nada, ficamos com um vácuo. Há um buraco aqui dentro que se abre. Não sabemos o que é que pensam de nós. E como não temos técnicas nem competências suficientes para ir pedir feedback, às tantas, inconscientemente, queremos ser notados e começamos a errar para ser notados. Vejam bem o paradoxo disto, está bem? Portanto, ninguém está aqui a dizer, o quê? Faz de propósito para errar, que é para ser notado. Às tantas pode acontecer, e isso acontece muito com as crianças, por exemplo, está bem? E, portanto, ter aqui cuidado com a cultura organizacional. Identificar valores, identificar missão, está bem? Garantir que os valores e a missão da organização estão alinhados com o bem-estar dos colaboradores. Isto é absolutamente decisivo. E, logicamente, a liderança terá que ser exemplar, está bem? Os líderes que promovam um ambiente de trabalho saudável e inspirem uma cultura de bem-estar. Tem que ser, equipa, tem que ser, temos que ser proativos, não podemos ser carruagens, temos que ser locomotivas. É essa, de facto, a ideia. Esses programas de bem-estar, enfim, fazer esses incentivos à saúde, implementar programas que promovam hábitos de vida saudáveis, mesmo através, por exemplo, de medidas de responsabilidade social que muitas organizações têm vindo a fazer, também plantar árvores e por aí fora, recolha de plásticos, para as pessoas sentirem que são mais úteis. Vão encontrar muita resistência, porque as pessoas estão feridas. Estão feridas. Como é que curamos essas feridas? A perspectiva é sempre, vamos lá desenvolver aqui algumas competências, muito serenamente, com o passar do tempo, dar ferramentas às pessoas para elas melhorarem a vida, mesmo fora da organização. Este é, de facto, um desafio, está bem? E, portanto, o bem-estar nas organizações não é apenas benéfico para os colaboradores, logicamente, não é? De uma perspectiva individual, mas está correlacionado com níveis muito mais elevados de produtividade. Isso não há a mínima dúvida, e os estudos demonstram isso, está bem? Portanto, pode inclusivamente diminuir a rotatividade, enfim, turnover muitas vezes é elevado e está relacionado com o facto da organização não apostar nesse bem-estar, também. E atenção a isto, a pessoa não tem que sair da organização para nós estarmos a ver o turnover a aumentar, está bem? O que é que me interessa ter 10 pessoas na equipa se 8 vão trabalhar e não produzem nada porque já não conseguem, já não dá, já estão fartos, já estão só a cumprir, estão em presencismo, não é? E, portanto, atenção, de facto, a este aspecto. Portanto, à medida que as organizações vão reconhecer a importância de investir no bem-estar, vão tornar-se muito mais aptas a enfrentar os desafios e a criar, enfim, ambientes de trabalho que vão promover o crescimento sustentável, então, a longo prazo, não só das organizações, como, quem sabe, do próprio país. É isto, está bem? De algum modo. Portanto, pequeno, muito rápido resumo. Em cima da mesa, nós queremos atitude de excelência. Mas para termos essa atitude de excelência, tem que haver treino. Se não há treino na vida antes de entrar no mercado de trabalho, deve haver esse treino e deve haver essas medidas após entrar no mercado de trabalho. Neste momento estou a assegurar um módulo que se chama Gestão para o Desenvolvimento de Equipas de Alto Rendimento, num MBA de Gestão de Pessoas e da Felicidade nas Organizações. E aquilo que proponho nesse módulo é que tem que haver uma decisão estratégica para nós desenvolvermos equipas de alto rendimento ou de alta maturidade, que é aquilo que me faz mais sentido chamar. Que é para o rendimento não estar apenas focado em questões de resultado financeiro. Portanto, como é que eu faço isso? Eu tenho que decidir estrategicamente. Crio um modelo de competências e vou passar a treinar as minhas pessoas. Tenho que treiná-las. Para aumentar a probabilidade no futuro, elas terem o comportamento, a atitude que eu gostaria de ter aqui. Que eu não consigo, é impossível alterar a vida apenas com um toque. O sucesso vai ser feito paulatinamente, dia após dia. A atitude de excelência daqui a 3 anos começa hoje. E, portanto,
Temos que estar conscientes disto. Decisão estratégica para criar equipas de alta maturidade, onde está a resiliência e o otimismo, logicamente, fazem parte do modelo. E a seguir, chamar a atenção para a autorresponsabilidade. As pessoas, se querem ser felizes, têm que saber que são elas os principais artífices dessa felicidade. Porque nós temos que acabar com a dependência emocional. A maior parte das pessoas tem dependência emocional. Se não é dependência emocional do seu par amoroso, é dependência emocional dos filhos. Se não é dependência emocional dos filhos, é dependência emocional dos pais. Se não é dos pais, é dos irmãos. Se não é dos irmãos, é dos amigos. Se não é dos amigos, é dos colegas. Se não é dos colegas, é do superior hierárquico. Se não é do superior hierárquico, é dos subordinados. Se não é dos subordinados, é dos clientes. E, portanto, andamos nesta vida de dependência emocional a viver muitas vezes em ilusão. E a ideia é diminuir essa ilusão, por muito que isso nos custe. Porque, muito provavelmente, se isto for só uma vez, convém não estarmos a desperdiçar tempo. Eu costumo propor a seguinte conta. Se viveres 100 anos, vives 36.500 dias. Se viveres 100 anos, fora os anos bissextos. Se viveres 100 anos, não chegas a 1 milhão de horas. O que é que estás a fazer com a tua vida? Se calhar, convém começar a ser mais otimista, mais resiliente, mais automotivado, mais autoconfiante, mais autorresponsável, começar a aceitar mais, a ter mais gratidão, a conseguires pacificar as relações, a teres mais compaixão, a teres mais autocompaixão. Não é só resiliência e otimismo. É todo um modelo de competências que temos que desenvolver para aumentar a probabilidade, não só termos bem-estar, mas como de podermos vir a ser felizes. Está bem? Decisão estratégica, por um lado, dos órgãos decisores superiores, decisão estratégica, por outro lado, de cada indivíduo em si mesmo considerado. Porque no fim do dia vai dar o mesmo. Temos que melhorar isto, temos que nos sentir melhor, temos que caminhar em direção ao bem-estar e à felicidade.